boa noite a todos nossos ouvintes de diversos lugares no Brasil. Bem-vindos à nossa classe, nossa sessão de classe de grego agora, ok? Antes de começarmos nosso tópico, eu quero falar uma pequena introdução a respeito do sistema das nossas aulas, né? Para a gente ir melhorando aos poucos. Nós estamos verificando problemas de transmissão, problemas de qualidade de vídeo, problemas também de, como se diz, qualidade de vídeo, qualidade de áudio, ok? Porque nas nossas primeiras aulas nós não tivemos uma qualidade muito boa. A primeira aula, que foi a respeito da história da língua indo-europeia, eu comandava o monitor daqui, do meu computador, e enviava através do Skype, e um outro amigo meu que está em São Paulo, e que fazia um encoder no live stream. O que é um encoder no live stream? Fazer com que o monitor ele saia e entre ao vivo no canal do live stream. Mas agora eu estou tentando me organizar para que durante as transmissões ao vivo eu mesmo faça o encoder através do meu computador. Então, ao mesmo tempo, eu vou dar a aula, eu vou cuidar aqui da parte técnica da transmissão ao vivo das nossas aulas, ok? Então é isso. Primeiro eu quero dizer que nós temos aulas no canal, ok? Nós temos aulas de português para estrangeiros. Sou eu quem ministro. Eu ministro as aulas de português para estrangeiro na língua Tagalog, que é uma língua das Filipinas, ok? No horário filipino, todas as segundas-feiras, às 8 da noite. Mas no horário brasileiro, todas as segundas-feiras, às 10 da manhã, ok? Ao vivo. E na aula de português para estrangeiros, eu tenho alunos da Itália. Deixa eu ver, eu tenho anotado aqui os locais onde eles... Os locais. Eu tenho alunos aqui que estão na minha lista da Itália. Tenho alunos dos Emirados Árabes, na cidade de Dubai. Tenho em Santa Cruz, Bolívia. Tenho no Peru, na Turquia, e estrangeiros que também estão no Brasil, em Minas Gerais, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, etc. Ok? Então, se vocês quiserem dar uma olhada, ainda que não compreendam muito, só para dar uma olhada por curiosidade como é que se fala a língua filipina e tal, dê uma olhada lá nas nossas aulas de português para estrangeiros. No nosso canal também temos aulas de Tagalog, todos os sábados, todas as terças-feiras, às 21 horas, no horário de verão, ok? Nossa aula de Tagalog, todas as terças-feiras, às 21 horas, ok? E temos também a aula de inglês, todas as sextas-feiras, às 20 horas, ok? Então, repetindo, aula de português para estrangeiros, na segunda-feira às 10 da manhã no horário brasileiro de verão, aula de Tagalog na terça-feira às 21 horas, nossa aula de grego no sábado às 20 horas, ok? No horário brasileiro de verão, e a aula de inglês nas sextas-feiras às 20 horas, no horário brasileiro de verão, ok? Lembrando que se alguns de vocês estiverem assistindo na parte do Nordeste do Brasil, então verifiquem o horário. Por exemplo, a aula de grego começando às 20 horas no horário de verão, começaria às 19 horas aí no Nordeste, se eu não me engano, ok? E
eu também queria pedir a vocês que convidem outros alunos para participarem da nossa aula. Até mesmo porque temos tão poucos alunos, acho que 5 ou 6 alunos estudando grego conosco. Então convidem outros que estão interessados. Afinal de contas é um curso grátis, não? E não precisa assistir ao vivo, também pode assistir por viewing, ou seja, por gravação, porque depois dessa aula ser transmitida ao vivo, imediatamente a aula fica gravada por um mês no próprio canal, entendeu? Inclusive se houver algum aluno agora que não tenha assistido nossa transmissão ao vivo das aulas passadas, que já foram 2, uma no dia 27, uma foi no dia 17, nossa primeira aula, a respeito da história da língua indo-europeia. E a nossa segunda aula foi dia 24, ok? A respeito do alfabeto, e eu fiz uma pequena introdução sobre alguns conceitos linguísticos, ok? Então 17 e 24. E hoje, dia 31 de janeiro, nós estamos transmitindo nossa aula, nossa terceira aula, ok? Da qual nós já começaremos mexendo com o texto grego em si, ok? Mas ainda tem alguma pequena introdução a respeito de alguns conceitos no grego, ok? De tradução, etc. Então convide outros, mesmo que comecem depois, eles podem assistir os vídeos anteriores e não estarão muito perdidos nas nossas aulas, né? Assim, se alguns de vocês quiserem quiserem ser vistos ao vivo, ou seja, durante a aula, quiserem aparecer no monitor de transmissão, eu pediria o seguinte a vocês, aos que querem, claro, que me enviassem um pequeno vídeo de 10 a 15 segundos, ok? Um pequeno vídeo de 10 a 15 segundos. Vocês me enviariam. Nesse vídeo vocês estariam olhando para o monitor, ou perto de um caderno, perto de uma caneta, como se estivessem assistindo a aula, ok? Aí me enviaria mais ou menos de 10 segundos a 15 segundos esse vídeo. Aí durante a aula, por exemplo, essa aula que vocês estão vendo, enquanto eu estou falando eu vou intercalando o vídeo de vocês como se vocês estivessem assistindo ao vivo a nossa aula, ok? Mas o que? Assim, a respeito das perguntas, aos que querem fazer perguntas sobre diversas dúvidas a respeito do nosso tópico. São 2 maneiras que eu posso avaliar, que eu posso, como se diz? Que eu posso permitir, ok? A primeira é enviando um e-mail. Então vocês enviarão um e-mail com a pergunta de vocês. E a segunda fazendo um pequeno vídeo com a pergunta. Vocês vão gravar vocês fazendo a pergunta, me enviarão. E durante a aula ao vivo eu vou passar aqui, daí vocês vão ver a mesma pergunta sendo feita no monitor de vocês na transmissão ao vivo, ok? Daí eu respondo logo após eu dar play no vídeo da qual vocês estarão fazendo pergunta. Então uma forma é por e-mail e a outra forma por um pequeno vídeo. Sendo que eu vou começar a fazer a edição dos vídeos na quarta-feira, ok? Na quarta-feira eu vou começar a fazer a edição dos vídeos. Então eu pediria, e também das perguntas, eu pediria que vocês me enviassem as perguntas das aulas até terça-feira à noite, ok? Ou enviassem um e-mail até terça-feira à noite, ou enviar o vídeo, tanto o vídeo do monitor para vocês passarem ao vivo, quanto o vídeo de pergunta que vocês queiram fazer a respeito do nosso tópico, até terça-feira à noite, ok? Pois a partir da quarta-feira, na madrugada de terça para quarta, eu vou começar a fazer a edição do vídeo. Até mesmo porque aqui nas Filipinas, quando aí é terça-feira, aqui nas Filipinas já é noite. Então, meu trabalho vai até de manhãzinha no Brasil, no horário brasileiro. E aqui
ainda é dia, ok? Então eu vou começar a fazer edição na terça-feira para quarta-feira à noite. Então me envie até terça-feira, se possível, ok? Daí eu vou responder as perguntas e tudo mais. Ok. Assim, agora nós temos um grupo no Facebook. O nome do grupo é Livestream, Grupo de Estudos, ok? Nesse grupo não está apenas o grupo de grego incluído. Está o grupo de tagalo, o grupo de inglês, o grupo de português para estrangeiros. Então é um grupo geral, ok? Então eu vou fazer o seguinte a respeito da lista de presença dos que estão assistindo nossa aula de grego. Eu vou postar lá. Após a nossa aula ao vivo eu vou postar lista de presença, 2 pontos, classe de grego e a data. Daí vocês vão comentar a minha postagem com o nome de vocês e vão colocar a seguinte legenda na lista de presença. A letra L, se vocês assistiram ao vivo. English Live. L, se vocês assistiram ao vivo. Se vocês assistiram por gravação, ou seja, não assistiram no mesmo momento ao vivo, vocês vão colocar a letra V, que é em inglês View. Então são essas as duas legendas, L e V. L se for ao vivo e V se for por gravação, assistir por viewing, como se diz em inglês, ok? E também no grupo eu vou postar, como se diz, eu vou postar um material para ser feito um download, os PDFs, ok? Então eu vou postar lá e vai ficar no arquivo. Quando vocês precisarem, é só fazer um download do material lá, ok? Ou eu vou postar antes da aula ou depois. Tomara que eu poste antes, para que vocês já tenham um material para terem durante a aula ao vivo, ok? Eu vou tentar me organizar melhor com isso. Mas o que eu tenho que avisar? Acho que é só isso a respeito do que eu falo, do que eu tenho para falar. Assim, o meu e-mail é brunogomes55@hotmail.com. Meu e-mail, repetindo, brunogomes55@hotmail.com. Ok? Vamos lá ao nosso tópico de hoje. Nosso tópico de hoje é a respeito Nós vamos falar de alguns manuscritos e a respeito da tradução da Bíblia. Lembrando, amigos e irmãos, que o nosso curso aqui no nosso canal, ele tem 2 aspectos, ok? Nós vamos trabalhar tanto quanto com o grego da cultura grega, dos filósofos, dos matemáticos, dos literários em grego, ok? Gregos, e trabalharemos também com o texto religioso do Novo Testamento grego, ok? Então nós teremos essas 2 vertentes, trabalharemos tanto um quanto o outro. Mas professor Bruno, será que a gente não vai confundir usando 2 gregos ao mesmo tempo? Como, se vocês prestarem atenção nas aulas passadas, na aula passada eu acho, na primeira e na segunda, isso que eu repetia o tópico da primeira e na segunda aula, eu falei que o grego koiné, que é o grego que foi usado para escrever o Novo Testamento, okay? Usado por Paulo e por outros escritores do Novo Testamento. O grego koiné, ele é apenas a junção de 2 outros gregos, o grego jônico e o grego ático. Então a junção do grego ático com o grego jônico é o que forma o koiné. O koiné em si ele não é um dialeto. O koiné ele é um chamado, é uma denominação dada para aquele grego que foi antigamente internacional no mundo antigo, desde o ano 300, mais ou menos o ano 300 a.C. ao ano 300 depois de Cristo. Eu não lembro muito bem a data específica. Deixa eu ver se tenho anotado aqui, só para refrescar a questão da aula que eu já dei anteriormente. Vou ver aqui.
Grupo helênico, dórico, dialeto. Bom, eu não tenho aqui agora, mas está nas nossas aulas passadas a exata data do uso do grego koiné. Mas ele é mais ou menos do ano 300 a.C. até o ano 300 depois de Cristo. Inclusive, uma versão do Antigo Testamento foi escrito mais ou menos no ano 200 a.C. em grego. Foi traduzido na cidade de Antioquia por 70 judeus, ok? E traduziram do hebraico para o grego. E sendo o ano 200 dentro do período do grego koiné, se utilizou também na Septuaginta o grego koiné. Lembrando que a palavra koiné significa comum, ok? Significa comum. Ele não é em si um dialeto, como eu já tenho explicado. Koiné significa comum. Ou seja, aquele dialeto jônico e ático que simultaneamente andavam juntos, que foi falado entre o ano 300 a.C. até o ano 300 depois de Cristo, se tornando língua internacional ou língua mundial, né, no tempo, nesse período, ok? Então, leva até o tempo de Paulo, tempo de João, ok? E dos escritos mais antigos também. Então é isso. Então teremos duas vertentes a respeito da cultura grega, usando textos gregos, né, que não são religiosos, e o aspecto religioso que iremos trabalhar com o texto do Novo Testamento, ok? Do grego koiné, que é o mesmo ático que é usado nos textos da cultura grega, ok? Porém, o grego koiné ele é mais comum, ele é mais simplificado, e o ático ele é mais elaborado, tem umas formações mais complexas do que o koiné. Mas a estrutura em si é a mesma, o significado das palavras na maioria das vezes é a mesma, então não há muito problema a respeito disso, ok? Sim. Agora eu vou falar a respeito dos manuscritos da Bíblia, os manuscritos gregos, ok? Aí vocês estão vendo aí, os manuscritos gregos nós temos, por exemplo, o Oxyrhynchus Papyrus. Oxyrhynchus Papyrus, ou em inglês Papyrus. Ele é o mais antigo do grego, do Novo Testamento, ok? Ele foi escrito no 3º século. Nós temos o Codex Sinaiticus, que ele é a versão completa do Novo Testamento. Ele está em exibição, ou ele está na biblioteca da Britânia, ok, da Inglaterra, Codex Sinaiticus, que foi escrito no 4º século. Nós temos também o Codex Vaticanus, que também foi em grego, escrito no 4º século. Temos o Codex Palimpsestus Sinaiticus, que foi escrito na língua antiga siríaca, ok? No 4º século também. Temos aí também o Codex Bobiensis, que foi escrito no latim antigo, no 4º século. Temos o Codex Washingtonianus, em grego, no 5º século. Temos o Codex Alexandrinus, em grego, no 5º século. O Codex Nitriensis Curetonianus, que foi escrito em siríaco, na língua siríaca, no 5º século também. Temos também o Codex Benzae, em latim, no 5º século. E o Codex Martialianus, que foi escrito em grego, no 6º século. E por fim, o Codex Purpureaus Petropolitanus, em grego, do 6º século, ok? Lembrando que essas datas é depois de Cristo.
Por exemplo, eu tenho olhado muito o texto do Codex Sinaiticus, né? Quando tem algum problema de tradução da Bíblia, ou alguma versão que não tem algum problema de interpretação ou de tradução, eu geralmente vou no Codex Sinaiticus, até mesmo porque ele é do quarto século, eu tenho ele em PDF. Se vocês quiserem, eu posso enviar para vocês o PDF dele, ok? Não tem nenhum problema. E eu sempre olho lá. Por exemplo, eu tenho um texto de Marcos 10, 36, se não me engano. Marcos 16, 9 a 20. Não se encontra no original em grego. Ele é aquele acréscimo que causa muita confusão entre pentecostais, entre vários grupos religiosos. Mas a gente volta nisso mais tarde. Então, se vocês quiserem Codex Sinaiticus, eu tenho eu posso enviá-los através do e-mail. Só fazerem a requisição para mim que eu posso enviar, ok? Codex Sinaiticus eu tenho. Ele é o mais antigo completo, ok? Porque o Papyrus, ele é o mais antigo, mas ele não é completo, terceiro século. Ele tem muitas partes faltando. Mas o Codex Sinaiticus ele é completo. Foi escrito no quarto século e ele é um manuscrito, ok? E vocês verão lá que o Codex Sinaiticus ele está escrito em todas em letras de forma, letras maiúsculas, e não tem separação entre as palavras, são tudo junto, ok? É um texto direto. Ele é meio complicado para ler. Então, se vocês precisarem de legenda para ler, eu posso fazer alguma e enviar para vocês, ok? E também manuscrito. Lembrando que manuscrito, cada pessoa tem um tipo de letra, né? Tem a letra do doutor, tem a letra da mulher, tem a letra do homem, tem a letra do sensitivo, etc. Por aí vai. Agora a respeito eu vou falar de textos do Novo Testamento que não estão no original. Geralmente na Bíblia em português, na atualizada ou corrigida, se eu não me engano, não em todas as traduções da língua portuguesa, os tradutores eles colocam colchetes para indicar que determinada frase, determinada citação não se encontra nos textos antigos originais do grego, principalmente no Novo Testamento, ok? Então, algum texto que tem um colchete fechando uma determinada citação, então, daí imediatamente vocês saberão que esse texto não se encontra no original grego, no Codex Sinaiticus, por exemplo, ok? O Codex Sinaiticus ele é ótimo para esse tipo de observação, observando se tem um texto antigo, tal, etc. O primeiro texto que aparece no Novo Testamento, da qual foi acrescentado, é o de Mateus 6, 13, a parte B, que é a oração do Pai Nosso, né? Antes de eu falar a respeito disso, deixa eu apenas ler o Pai Nosso para vocês em grego, até mesmo para vocês irem se acostumando com a pronúncia e as letras do grego, ok? Daí começa no versículo 9. Rutus procerqueste rimeis. Então, portanto, orais assim. Pater remon, ho entos uranois, hagesteto, to onomasu, et retu rebasileiasu, genetretu, to trelemasu, hos in urano, kai epteges, ton arton, remonto epsion, dos remin semeron, kai afes remin ta ofelemata remon, hos kai remes afiemen, dos ofeletais remon, kai me esenerges, remas e perasmon,
al risaire mas apo toponero, hot su estin rebasileia, kai redinamis, kai redoxa, esto ionas. Amém. Essa parte do versículo 13b, hot su estin rebasileia, kai redinamis, kai redoxa, esto ionas. Amém. Ele não está, por exemplo, no texto sináiticos, ok? Não se encontra no original do Codex Sinático, por exemplo. Então ele só vai até a parte do poneru. Então no versículo 13 só tem essa parte A. Kai mei senegikes remas esperas mon ala resai remas apo tu poneru. Então essa parte roti su estin rebasileia, kai redinamis, kai redoxa, eitus ionas. Amém. Essa parte não se encontra no original. Ok? Tem um texto de Westcott Hall, que é a mesma da Nestlé, que não tem, mesmo que seja uma mais recente, ele não tem essa parte essa segunda parte do versículo. O hot su estin rebasileia, kai redinamis, kai redoxa, esto oionas. Amém. Não tem. Porém, no texto Receptus, que ele é mais recente, de 1900 e... eu não lembro muito a data dele, eu vou falar para vocês a data na nossa próxima aula, quando eu pesquisar, que eu esqueci o tempo do texto Receptus, ok? E ele tem essa parte do hot, su estin rebasileia, kai redinamis, kai redoxa, esto ionas. Amém. Então vocês vão encontrar em alguns textos do grego antigo, mais moderno, em que eles acrescentaram essa parte que não está nos textos originais, por exemplo, no Codex Sinático, ok? Então, para vocês compreenderem. Esse texto do texto Receptus, ele foi uma tradução feita pela Igreja Ortodoxa, ok? Então eles incluíram. Eu não sei se eles incluíram por causa de outras traduções que já tinham. Eu não sei o porquê que incluíram. A Igreja Católica realmente fez uma grande... não a Igreja Católica, mas os líderes da Igreja Católica que trabalhavam com o texto. Eles acabaram acrescentando e manipulando partes. Mas, graças a Deus, nós temos textos antigos, como o texto do Codex Sinático. Ok? Outros textos também, por exemplo, Mateus 18:11. O texto de Mateus 18:11 ele não está no original, que diz aí: porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Essa parte não se encontra no Codex Sinático. A leitura no grego é... No texto Receptus, a leitura é: Entre gargorios tu anthropososai to apollolos. Ok? Essa é a parte que foi acrescentada. Mas se for verificar em outro texto, por exemplo, de Escorte, não tem o versículo 11. O versículo 11 não aparece nesse texto. Ok? Só um minutinho que eu estou procurando aqui, verificando se aqui no texto de Scott tem o versículo. Sim, não tem. Ele pula do 10 direto para o 12. Ok? Outro texto é o de Mateus 23:14. 23:14, que não está no original. Sim, 23:14, que diz aí: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e sob pretexto fazeis longas orações, por isso recebereis maior condenação. Então esse texto de Mateus 23:14 não se encontra no original, ok? E temos outro texto, Mateus 7:16,
Marcos 17, 7, 16. Que diz: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa parte também foi acrescentada, não se encontra nos originais. Dentre outros textos também. Em Mateus, só repetindo, em Mateus nós temos o acréscimo em Mateus 6, capítulo 13, na parte B. É aquela parte, porque teu é o reino, a glória, etc. Em grego, o acréscimo foi feito: Hote suestin de Basileia, kai redinamis, kai redoxa esto aionas. Amém. Ok? Ainda em Mateus temos o capítulo 18, versículo 11, o capítulo 23, versículo 14. No livro de Marcos nós temos o acréscimo de Marcos 7, 16, Marcos 9, versículo 44 ao versículo 46, Marcos 11, versículo 26, Marcos 15, versículo 28, Marcos 16, versículo 9 a 20. Esse Marcos 16, 9 a 20 é o que para mim resolve grandes problemas. Eu vou ler aqui para vocês esses versículos. Marcos 20, 16, 9. Que é essa parte, né? Ora, havendo Jesus ressurgido cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Foi ela anunciá-los aos que havia andado com ele, os quais estavam tristes e chorando, etc. Mas o problema em si mesmo é essa parte aqui, onde tem, por exemplo, o versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Para quem estuda a Bíblia e lê, certamente sabe que há aqueles que não foram batizados, mas nem por isso não serão salvos, né? Não é verdade? Por exemplo, o ladrão da cruz. Ele não foi batizado, mas ele foi salvo. Foi salvo no sentido, quando chegar o dia que ele for ressuscitado, ele será salvo, ele estará no paraíso, né? E outros problemas, por exemplo, versículo 17. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. No 18. Pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Aqui é um dos grandes problemas que tem em muitas igrejas de doutrina. Pessoal que não lê a Bíblia e acaba interpretando algo sem antes verificar se aquilo é verdade. Primeiro é o que diz que eles falarão novas línguas, né? Como se prega, como se falar línguas é um sinal daqueles que creem. Mas não é verdade, porque tem um texto de Paulo em 1 Coríntios, eu acho. Deixa eu procurar aqui, só um minutinho. 1 Coríntios 14, se eu não me engano. 1 Coríntios 11, 26, se eu não me engano. Ou 2 Coríntios. Só um minutinho. Primeira Coríntios capítulo 12, no versículo 28, diz assim: em uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagre, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Daí Paulo pergunta: porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres?
todos têm dom de curar, falam todos em língua, interpretam todos. Então significando que não é verdade o que foi escrito lá no texto de grego que está lá em Marcos, entendeu? Exatamente porque é um acréscimo que não está no original grego, foi só acrescentado, ok? Então, através de outras leituras, vocês podem perceber onde está a verdade a respeito de uma determinada citação, ok? Outros textos acrescentados também é o de Lucas 17:36, Lucas 23:17, João 5:4, João 7:53, até o capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Esse 7:53 e o 8, do 1 ao 11, é a respeito da mulher adúltera que entrou no templo e tal. Não se encontra nos textos originais. Depois, Atos 8:37, 15:34, 28:29. Ok? Capítulo 28, versículo 29. Depois, Romanos 16:24. Há vários outros, que eu não anotei todos. Anotei alguns, poucos, só para dar exemplo do que eu quero dizer. Ok? Sim. Eu quero mostrar para vocês um erro de tradução, da qual no texto original se verifica uma verdade, mas nas traduções não ficou muito claro a respeito disso, ok? Que é o texto de Lucas 1:37. Lucas 1:37. Na revista atualizada diz assim: porque para Deus nada será impossível. Na NVI está escrito assim: pois nada é impossível para Deus. Na nova tradução da linguagem de hoje, porque para Deus nada é impossível. No espanhol, na versão Reina Valera de 1909, diz assim: porque nenhuma coisa é impossível para Deus. Em inglês, na versão King James, inclusive a versão King James, que é a versão do rei Tiago, foi escrita em 1769, ok? Foi traduzida em 1769. Na King James diz: for with God nothing shall be impossible. Ou seja, tem o mesmo sentido. Em italiano, na versão... Só um minutinho. Em italiano, na versão de Reveduta Luzzi, diz: poiché nessuna parola di Dio rimara inefficace. E depois, em Tagalog, eu estou lendo várias versões e traduções para vocês verem que em diversas línguas se mantém o mesmo esquema de tradução, ok? E em Tagalog, que é a língua que eu sou professor e conheço como falar, ok? Em Tagalog diz assim: Sapakat, walang salita mula sa Diyos na di may kapangyarihan. E qual é o erro de tradução aqui? É só um erro de tradução verificando um outro versículo que eu vou falar mais tarde, ok? O problema aqui é o seguinte: que em grego, em Lucas 1:37, diz assim: Hoti uk adinatesei para toteo panrema. Hoti, porque uk, não. Adinatesei. A palavra adinatesei vem da palavra dinamos, que é poder, ou seja, que tenha poder, ok? Depois para, que é o mesmo com, ok? Ou também pode significar algumas vezes alguma coisa que vem de algo. Em inglês, from, de, que vem de alguma coisa. Por exemplo, para do teu, de Deus, ok? Pan, remar,
ok? A palavra remá significa discurso, palavra falada. Então a tradução mais ou menos deveria ser o seguinte: porque não há palavra falada ou não há pronunciamento dito por Deus ou vindo de Deus que não tenha poder ou que não aconteça. Essa seria uma tradução mais ou menos correta. Lembrando que eu não estou traduzindo as escrituras, eu só estou explicando um texto. Eu não quero mexer no texto sagrado porque já teve muitos problemas. Então, o que eu quero mesmo é ter o conhecimento da língua, ter o verdadeiro sentido do texto, ok? Então, esse seria mais ou menos a tradução da frase que está no original. Rote uk ignate se para tu teu pan rema. Então, porque não tem palavra vinda de Deus, ou palavra pronunciada por Deus que não venha acontecer, que não tenha poder. Em Tagalo, que é a versão que eu li mais cedo, ele está mais próximo do original, ok? É uma ótima. Eu só observei que esse texto de Lucas 1,37 tinha problema quando eu li em Tagalo esse versículo, que diz assim: Sapakat walang salita mula sa Deus na di may kapangyarihan. Quando eu li esse texto e vi a tradução, tem coisa diferente aqui, né? Daí foi que eu percebi, e através também de uma pregação que eu ouvi de nossos líderes na Igreja de Deus, né? Daí eu percebi que tinha problema na tradução, ok? Então, Sapakat walang salita mula sa Deus na di may kapangyarihan. A tradução é mais ou menos assim: Sapakat walang salita mula sa Deus, porque não há palavra que vem de Deus, na di may kapangyarihan, que não tenha poder. Então, não há palavra que venha de Deus, ou não há palavra que vinda de Deus, que não tenha poder. E por que eu diria que é uma tradução errada? Porque para Deus nada é impossível. Porque existe um outro versículo na Bíblia, em Hebreus 6,18. Hebreus 6,18. Que diz assim: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos poderosa consolação, nós, os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta. Daí no texto está dizendo que é impossível que Deus minta. Então, quando o texto de Lucas 1,37 diz, porque para Deus nada é impossível, se contradiria quando se lesse o versículo 6 o versículo 18 do capítulo 6 de Hebreus, porque aí diz, nas quais é impossível que Deus minta. Então há algo que é impossível para Deus. Esse algo é mentir. Então a tradução correta de Lucas 1,37 deveria ser como está em Tagalo, por exemplo: Sapakat walang salita mula sa Deus na di may kapangyarihan. Ou seja, porque não há palavra vinda de Deus, ou palavra dita por Deus que não tenha poder, ou que não venha a acontecer. Essa seria a versão correta, ok? Em italiano, na versão que eu li mais cedo, em italiano, ele é mais ou menos é uma tradução correta. Lá diz: porque nessuna parola di Dio rimara inefficace. De novo, poiché nessuna parola di Dio rimara inefficace. Isso significa, porque não há palavra de Deus que não tenha eficácia. Ou seja, é uma versão mais aproximada do que está no original, em Lucas 1,37, no grego. Ok? Em inglês também tem problema, mesmo na King James, que foi traduzida em 1769, né, conforme eu li mais cedo. For with God nothing shall be impossible. Tradução: porque com Deus nada
será impossível. Essa seria mais ou menos a tradução. Why? This translation is not right according to original scriptures, because in the original say, for with God the word, or the powerful word from God had to happen, more or less. Something about this, the translation in English, okay? I'm not sure, but eu vi some translation of the English manuscripts in English scriptures have correct translation, okay? But I don't know now, because I forget the version, the correct translation. Even in Spanish, en español, conforme Jolera Macedo, en la versión 1909 de la Reina Valera. En la Reina Valera así dice: porque ninguna cosa es imposible para Dios. La traducción correcta, de acuerdo con los escritos griegos, debería ser: porque no hay palabra o no hay dicho que viene de Dios, que no tenga poder para ocurrir, o porque no hay palabra de Dios que no tenga poder, que no venga a ocurrir. Algo como eso en la traducción en español. Debería ser traducido de esa manera, pero de alguna forma los traductores en español también copiaron otras traducciones. Hasta mismo porque la traducción en español no viene directo de los originales en griego, viene de del latín, de la Vulgata latina. En la Vulgata latina hay problema, entonces, porque son solamente una traducción de latín al español, entonces ocurrió que tuve problema en la traducción. No fue observada de acuerdo con los escritos del original en hebreo o griego. Entonces hay también problema en esta manera, ¿ok? Y voy a leer también la versión en latín, en la Vulgata, que foi dos escritos no ano 405 depois de Cristo. É uma versão antiga da Bíblia Sagrada. Em latim diz, na versão Vulgata, quia non erit impossibile apud Deum omne verbum. Então, mais ou menos tem o mesmo erro que há no português, espanhol, no inglês, no latim. Mas no italiano e no tagalog se encontra alguma coisa parecida com o que está no original, né, conforme eu li mais cedo. Poiché nessuna parola di Dio rimane inefficace. Isso significa nessuna parola è una traduzione más o menos correcta, de acuerdo con las escrituraciones de los antiguos textos en el original greco. Eu não sei muito falar italiano, sei algumas palavras, ok? E no tagalog, que é uma versão mais correta. Através do tagalog foi que eu percebi que havia algum erro na tradução de Lucas 1,37. E lá diz: Sapakato alam salita mula sa Diyos, na di may kapangyarihan. Então, bakit? Sa Greek kasi, sabe dono, alam salita mula sa Diyos, na di may kapangyarihan. Em português, não há, deveria ser traduzido, não há palavra que venha de Deus que tenha poder de acontecer, mais ou menos isso. Então acho que vocês entenderam
a respeito dessa tradução que foi dita, ok? De acordo com o outro versículo que contradiz o que foi dito no texto de Lucas. Agora a gente vai entrar numa parte da gramática, que são os espíritos gregos. Os espíritos, em grego, se diz pneumatos. São chamados uns acentos, que são levados nas vogais, ok? No início das vogais são os números de tongos. Aí vocês vão olhar aí um slide que eu preparei a respeito disso. Os espíritos gregos. Definição dos espíritos gregos. Os espíritos gregos são sinais que foi inventado para auxiliar a pronúncia do grego antigo, que servem para marcar se uma palavra é aspirada ou não. De novo, os espíritos são sinais, ou seja, acentos, que foi inventado para auxiliar a pronúncia do grego antigo. Eles servem para marcar se uma palavra é aspirada ou não. A aspiração é grafada pela letra H, em inglês H. Letra H, pois representa o som aspirado da mesma como em latim. Em português, a letra H não tem som. Por exemplo, a palavra homem, ainda que tenha a letra H, não há pronúncia, homem. Em grego, essa aspiração é dada pelos espíritos gregos, pelos sinais que são marcados ou na vogal inicial, ou se houver ditongo, na segunda letra da vogal, ok? Recai sobre a segunda letra da vogal, que marca a aspiração. Por exemplo, a palavra harmonia, se fosse escrito como alfa, rho, mi, o, ni, iota, alfa, a pronúncia seria harmonia. Mas como tem o espírito grego o acento em cima da letra, da vogal inicial, então ele aspira a palavra, então se torna harmonia. Harmonia, ok? Nós temos em grego espírito áspero ou forte. Uns chamam de espírito forte, outros chamam de espírito áspero. O espírito áspero faz com que uma palavra grega tenha o som aspirado. Exemplo, harmonia. A cavidade do aspirado ele é virado para a esquerda, ok? Eu acho que no vídeo vai estar ao contrário, não sei. Ele é virado para a esquerda, ok? Na palavra. E ele faz com que a palavra tenha aspiração. Então todas as vezes que vocês veem em cima das vogais, dos ditongos, esse sinal, esse acento marcando a palavra, então significa que tem aspiração, a pronúncia deve ser aspirada, ok? E tem o espírito brando ou fraco. O espírito brando não exerce nenhuma influência na palavra. Exemplo, a palavra aner significa homem. Aner, a cavidade do espírito brando está virado para a direita, ok? Então não tem influência sobre a palavra. Então aner não tem nenhuma modificação na pronúncia da palavra, ok? Regras dos espíritos. Lembrando que a palavra espírito é pneumatos em grego. A primeira regra: todas as palavras que começam por vogal levam o espírito brando ou áspero sobre a vogal inicial. Por exemplo, anthropos, heros, ok? Anthropos tem o espírito brando e heros, que significa herói, tem o espírito áspero. Então na segunda palavra tem a aspiração, ok? Essa é a regra. Todas as palavras que começam por vogal levam o espírito brando ou áspero sobre a vogal inicial. A segunda regra é a seguinte: as palavras que principiam por ditongo, o que é ditongo? Duas vogais juntas, tem o espírito sobre a segunda vogal. Temos aí 3 exemplos: uranos, que significa céu; oinos, vinho; haima, sangue, ok? Haima, sangue; oinos, vinho; uranos, céu. Vocês estão vendo aí, tem um ditongo, o espírito brando ou forte,
brando ou aspirado, recai sobre a segunda letra vogal, ok? Sobre a segunda vogal. A terceira regra, as palavras que principiam por ro ou por y levam espírito áspero. Por exemplo, nós temos a palavra retor, orador. Temos a palavra himnos, que é hino, himnos, retor, himnos. Leva espírito aspirado, ok? A quarta regra da regra dos espíritos é a seguinte. Quando no meio de uma palavra se encontra dois rós, ou ficam ambos sem espírito, ou coloca-se o espírito brando sobre o primeiro e o espírito áspero sobre o segundo, como o exemplo, a palavra pirros. A palavra pirros tem um espírito áspero e um espírito brando em cima dos dois rós, ok? Ou ficam ambos sem espírito, sem um acento, ou levam um ao contrário do outro, um áspero e um brando. A quinta regra é a seguinte. Nas letras maiúsculas, o espírito coloca-se ordinariamente ao lado da primeira letra, se é vogal, ou sobre a segunda letra, se for de tombo. Temos os exemplos aí. Alos. Alos tem o seu espírito junto com a letra maiúscula. Mas quando for de tombo, como na outra regra que lemos, recai sobre a segunda vogal. Aimon, Ermon, ok? É exatamente essa a regra a respeito das palavras que começam com letras maiúsculas. Nossa sexta regra é a seguinte. Se uma vogal tem espírito e acento, o espírito coloca-se à esquerda do acento, se este for agudo ou grave, debaixo, se for circunflexo. Temos aí o exemplo, aristos, que significa ótimo. E temos a palavra roinos, que é vinho, ok? Então, se uma vogal tem espírito e acento, o espírito coloca-se à esquerda do acento, e se for agudo ou grave, debaixo, se for circunflexo. Essa é a regra em relação a essas palavras, dessa forma. Então essas são as regras do espírito, ok? Como vocês têm os slides e a apresentação aí, vocês podem rever isso depois, ok? O exercício que eu vou passar para vocês é a respeito de transliteração grega. O que é transliteração grega? São as letras que vocês vão copiar e depois transmiti-las para as letras latinas, ou seja, para o nosso alfabeto que usamos na língua portuguesa. Então temos aí a frase Rologos aletres estim. Rologos aletres estim significa a palavra é verdadeira. A segunda frase Homarcos grafei tus logos. Grafeis tu logos to iesu. Oitoi hoi logoi tu iesu aletres estim. Marcos escreve a palavra. Ele escreve as palavras de Cristo. Essas palavras são de Cristo, são verdade. De Jesus são verdade. A terceira frase para vocês transliterarem é a seguinte. Ho profetes legis tu logos. O profeta fala as palavras. A quarta frase. Grafo tus logos. Escrevo as palavras. A quinta. Ho apóstolos legei to logon. O apóstolo fala a palavra. A sexta, re glossa tu antropo, kale estim, que significa a língua do homem é bela. A sétima frase, hai hamartian tu cosmo san, significa o pecado do mundo não era belo, não é belo. E a oitava frase, Ho adelphos eipentenaleteia, que significa o irmão fala a verdade. Então essas frases vocês deverão transliterar, ok? O que é transliterar? Pegar as letras em grego e transformá-las para as letras em latim, ou seja, as mesmas do nosso alfabeto em português. E nós temos também um exercício de transliteração também, e leitura que eu vou deixar para vocês, que é o texto de João
capítulo 1, é um texto simples, versículo 1 até o 5, ok? Em português se diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Até o versículo 5, ok? Agora eu vou ler em grego. Vocês irão transliterar esse junto com as frases anteriores e depois treinar a leitura, ok? E conforme na semana passada eu tinha passado o exercício para vocês treinarem o alfabeto. Então eu acredito que agora vocês já reconheçam as letras em grego, ok? Então eu vou ler agora em grego para vocês depois a pronúncia do texto de João capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5. Assim diz: En arche en hologos, kai hologos, en proston theon, kai theos en hologos, hutos en arche proston theon, panta di autoegeneto, kai choris, autoegeneto ude en ho gegonen, en autozoe en kai hedzoe en to phos to antropon, kai to phos en te escotia frane, kai re escotia auto u catelaben. Então esse é o exercício de leitura que vocês farão a respeito desse texto, os versículos 1 a 5 do João, ok? Então, repetindo antes de terminar a nossa aula, que eu peço que vocês enviem suas perguntas por e-mail ou façam um vídeo, como eu falei anteriormente, e sejam enviados até terça-feira, ok? Tanto o vídeo das perguntas quanto o vídeo de vocês assistindo a aula. Durante essa aula, por exemplo, a gente poderia mostrar o pessoal assistindo ao vivo, só para ter algo para mostrar além da minha cara feia, né? Para ficar mais uma produção melhor do nosso vídeo, ok? Que eu vou editar, vou organizar, e às vezes é complicado fazer isso, mas eu quero fazer por experimento também, ok? Eu sei alguma técnica de edição, etc. Eu acho que é isso. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, só me enviarem, ok? Por e-mail. Repetindo, meu e-mail é brunogomes55@hotmail.com. A lista de presença dessa aula eu vou postar no Facebook após essa aula. Daí vocês vão postar lá, vocês estiveram presentes na aula, com a letra L de ao vivo e com a letra V assistido, como se diz, por gravação, ok? Então acho que por hoje nossa aula fica por aqui, né? Sim, como na última aula eu passei a parte 2 da nossa aula em grego, né? A parte 2 é a parte histórica. Ainda que o professor dê aula em inglês, que são vídeos que eu tenho aqui no meu computador, é um curso, ok? E como eu fiz na semana passada, eu quero também passar ao vivo esse vídeo do professor, mas tem legenda em português, aí vocês assistem. É um ótimo documento, é um ótimo material para a história dos gregos, ok? Fala desde o grego antigo, evolução, etc. É um ótimo curso, ok? Que o professor ele faz. E essa vai ser a segunda parte da minha aula. Eu vou tentar, por exemplo, dar uma aula em 20, uma aula e meia de aula de gramática, a minha parte mesmo, e segunda parte, esse vídeo para vocês assistirem, ok? Mais ou menos esses vídeos têm 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Eu vou tentar me organizar corretamente para ter mais ou menos 2 horas de duração nossos estudos, ok? Nossas aulas.
Então é isso. Se vocês precisarem de uma coisa, eu estou à disposição. E depois eu vou mandando material para vocês também, para tradução. E tudo mais o que vocês quiserem, ok? Eu estou à disposição de todo mundo. Então, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar. Assim, convidem mais alunos que estejam interessados para aprender grego com a gente. Acho que eu só tenho 5 ou 6 alunos que estão estudando conosco. Então convidem mais para que outros possam também ter a oportunidade de aprender o grego antigo, ler os textos da Bíblia, ok? E com a ajuda de Deus a gente vai estudando e aprendendo, nos aperfeiçoando. Quero convidar também vocês a participarem do nosso programa ao vivo. Para os que conhecem espanhol, que sabem falar espanhol, nosso programa ao vivo é todas as quartas-feiras, às 20 horas, ok? Pelo canal www.elcaminhoantigo.com, e também ao vivo no YouTube, www.youtube.com/elcaminhoantigo. Então será transmitido ao vivo, tanto no site quanto no canal do YouTube. E temos também nosso programa O Caminho Antigo, que é a respeito de discussões da Bíblia. São chamadas de exposição da Bíblia. São feitas perguntas, são respondidas à luz da Bíblia. Para quem tem interesse a respeito de religião, é um ótimo programa, ok? É um programa internacional, traduzido e interpretado em diversas línguas. Nós temos canais em Swahili, que é uma língua dos africanos, português, espanhol, tagalo, inglês, alemão, japonês, mandarim, coreano e diversas outras línguas. Nosso programa em português acontece todas as quintas-feiras, às 19 horas, horário de verão. O canal o site é www.youtube.com/O Caminho Antigo HD. Esse é o nosso canal no Facebook. No YouTube, perdão. E no site www.ocaminhoantigo.tv. Repetindo, www.youtube.com/O Caminho Antigo HD e o site www.ocaminhoantigo.tv. Ao vivo todas as quintas-feiras às 19 horas e aos domingos às 14 horas, ok? Nosso programa ao vivo. E vocês também podem participar do programa se quiserem, através do Skype, ou por telefone, etc. O que mais tem para falar? Acho que só isso. E se vocês quiserem também assistir nossa aula de inglês, todas as sextas-feiras às 20 horas, a aula de tagalo terças-feiras às 20 horas, a aula de português para estrangeiro na segunda-feira às 10 da manhã e nossa aula de grego, certamente, nos sábados às 20 horas, ok? Então esse é o meu pedido, que vocês convidem outras pessoas para estar estudando conosco, ok? E é um estudo ao vivo, vocês podem perguntar na primeira parte da aula, antes de entrar no tópico, na próxima aula, eu já vou respondendo uma pergunta de vocês, ok? Daí eu entro no tópico. É algo bem simples, né? Vocês podem interagir, podem fazer perguntas, serão respondidas ao vivo, no programa, no curso. Então é algo que os alunos participam também. E a transmissão é ao vivo, ok? Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, é isso. Desde já eu desejo um bom final de semana para todos. Deus os abençoe. Se puder assistir nosso programa no domingo às 2 da tarde, eu estou disponível. E graças a Deus por essa oportunidade que tivemos hoje de estudar mais um pouquinho do grego, ok? E peço o esforço de vocês, né? Porque a língua grega não é uma língua tão simples. Então aos poucos eu vou ajudando, eu vou tentar dar vários exemplos para ficar mais simples, ok? E tudo mais. Então desejo um bom final de semana. Boa noite a todos.